irmãos, a paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Estive falando sobre prosperidade e no último estudo entrei sobre a prosperidade espiritual. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre avivamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. A partir do verso 4 do capítulo 1 de Atos, e diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João batizou na verdade com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes o Senhor: Não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E pulamos agora para o capítulo 2, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, no mesmo lugar onde Jesus mandou eles se reunirem e ficarem em Jerusalém. De repente veio do céu com um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos ficar por aqui na leitura da palavra. Avivamento espiritual. O que é avivamento? Quando eu converti, um pouco mais de 40 anos atrás, era uma palavra muito ouvida na igreja, avivamento espiritual. Nosso pastor nos instruía a buscar a Deus, a buscar o Espírito Santo, a buscar dons espirituais para ser avivado na presença de Deus. Havia até um culto de oração toda sexta-feira, onde a gente orava de joelho buscando o poder do Espírito Santo. Ele deixava bem claro para a gente que o Espírito Santo na nossa vida é o combustível que nos leva a fazer a obra de Deus, que sem o Espírito de Deus na nossa vida, nós até podemos fazer alguma coisa, mas não tem o efeito desejado, porque o poder que revela a palavra de Deus é o Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Então era algo muito assim comentado nos cultos de oração, e a gente dava essa ênfase a saber mais e mais sobre o Espírito Santo e buscar os dons espirituais. Nós vivemos uma época, 40 e poucos anos depois, em que pouco se sabe sobre o poder, sobre a ação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Tem pessoas que talvez fazem igual um lugar que Paulo chegou e falou assim: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Eles falaram assim: Espírito Santo, o que é isso? E Paulo falou assim: vocês não sabem, quem então vocês são batizados? Eles falaram assim: nós somos batizados no batismo de João, nas águas. Ele falou assim: mas vocês precisam ser revestidos do poder de Deus para fazer a obra de Deus. É como a gente pregar evangelho sem o poder do Espírito na nossa vida, é como ir para a guerra sem arma.
a gente não tem nenhum poder de enfrentar o inimigo. Então nós precisamos desse poder na nossa vida. Eu me lembro, falando sobre avivamento, me lembro como eu era garoto, isso já faz algum tempo, né? Mas eu ainda me lembro. Minha mãe, muitas vezes, lá de fora, fazendo algum serviço, ela falava para a gente assim: aviva o fogo do fogão aí para mim. E a gente sabia o que era avivar o fogo do fogão. Fogão de lenha era bater com os paus de lenha uns nos outros, que a gente chamava de tição, né? Para bater a cinza, para o fogo avivar, para o fogo voltar a funcionar debaixo da panela. Isso era avivar o fogo. Era esse processo para retirar a cinza. Isso ilustra o que eu quero falar um pouquinho hoje. No processo espiritual é parecido, pois o fogo do Espírito que está em nós, né, começa a se esfriar na vida da igreja. Os irmãos começam a se distanciar uns dos outros, a ponto de alguns se desviarem do grupo e se apagarem completamente de sua fé. Tem até um hino do cantor cristão que diz assim: quantos que corriam bem, já não mais com a gente vão, né? A gente encontra com pessoas na rua que já confessaram a Deus, já professaram a sua fé juntamente conosco, e a gente, como é que está a vida? Você está bem? Eu falo assim: eu estou parado, eu parei, estou dando um tempo. Então dar um tempo nas coisas de Deus é como voltar atrás, voltar à antiga vida que nós tínhamos sem esse avivamento do Espírito Santo. A cinza tomou conta da lenha e não tem mais brilho o fogo. Então começamos a viver do passado, recordando coisas que aconteciam antigamente. A gente ouve muito de pessoas falando assim: antigamente a igreja era assim, acontecia isso. Em 1950 aconteceu um milagre na minha vida, mas ficou lá atrás, 70 anos atrás. E no começo, quando eu converti, era assim, eu evangelizava, mas hoje você não evangeliza mais, você não fala de Deus com ninguém. Isso é sinal que o fogo do Espírito Santo apagou na sua vida ou está ofuscado. Tem muita cinza cobrindo o fogo, cobrindo a lenha, e não está deixando o fogo de Deus brilhar na sua vida. E esse fogo precisa estar brilhando em nossa vida para que o Evangelho tenha efeito. As cinzas começam a cobrir o fogo, ofuscando o seu brilho. Mas então o que é avivamento? Avivar, se você buscar no dicionário, é despertar, acordar, tornar mais vivo ou reanimar. É promover um retorno à vida em todos os sentidos, em toda a sua plenitude. Quando você tira, na fogueira, por exemplo, você tira um pau da fogueira e coloca ele à parte, separado dos outros, ele se apaga. Mas quando se une, bate a cinza, o fogo volta a brilhar e fica mais forte, é fortalecido, né? Avivamento é para quem já teve ou tem uma vida com Cristo, para quem já conhece a Deus. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, verso 5, Jesus, glorificado, dizendo à igreja de Éfeso, ele fez uma reclamação com a igreja de Éfeso. Ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, ou seja, você esfriou, você não me busca mais como antes, não tem a mesma alegria de antes, ou seja, você estacionou na fé. E ele aconselha assim a igreja de Éfeso a voltar ao primeiro amor, viver as primeiras coisas, voltar quando ela tinha aquela comunhão firme com Deus, né? E por que é importante uma vida avivada, ou você ter um avivamento espiritual na sua vida? Primeiro, para manter a comunhão com Deus. Muitos podem até dizer que é fácil, mas andar com Deus não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é fácil, porque nós vivemos na carne, e a nossa carne, a Bíblia diz que ela milita contra o Espírito, ou seja, há uma briga dentro de nós, uma guerra constante, todo dia, a carne querendo obedecer o pecado, o Espírito querendo obedecer a Deus, e esta guerra entre nós. Então, se você não se alimentar da palavra de Deus, da oração, da comunhão com os irmãos, da frequência na igreja do Senhor,
você acaba se esfriando mesmo, porque para manter essa comunhão com Deus, nós precisamos do avivamento do Espírito Santo em nossa vida. Segundo, para manter a comunhão com Deus, para você continuar na presença de Deus, você precisa da direção do Espírito Santo e dessa força que vem do Espírito sobre a sua vida. Terceiro, para viver uma vida de santidade, ou separado, uma vida na luz. É outro ponto que nós precisamos ponderar sempre sobre a nossa separação para Deus, nossa condição de santo. Antigamente a gente tinha uma ideia de santo, como nós viemos do catolicismo, né? Santo para nós era aquela imagem que ficava no oratório. Hoje nós entendemos que santo é aquele que é separado para a obra de Deus, é separado para servir a Deus. E se a gente não manter essa separação do mundo, a gente acaba voltando a permitir as coisas que nós deixamos lá atrás, que elas voltem a tomar lugar na nossa vida e tomar o lugar de Deus. Então tem muitas coisas atraentes hoje, muito atrativas, que tomam o nosso tempo, que não deixa sobrar nenhum tempo para Deus. E se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas gosta, é quando nós não temos contato com Deus, quando a nossa vida fica de qualquer maneira e nós não temos tempo para Deus. E para experimentar novidade na vida espiritual, ser renovado. O avivamento deve trazer renovação na nossa vida, trazer coisas novas a cada dia, senão a vida vira uma rotina e a gente acaba se cansando das mesmas coisas, né? Em Levítico capítulo 6, verso 14, nos diz que o fogo no altar haveria de permanecer aceso continuamente e nunca se apagar. Porém, para que esse fogo permanecesse aceso continuamente, todos os dias o sacerdote passava por lá e renovava o azeite da lâmpada. A lâmpada era movida a azeite, tinha o azeite da iluminação, e todos os dias o sacerdote passava ali e renovava o azeite daquela lâmpada. O que é isso para nós hoje? Renovar o azeite da lâmpada é você ter um momento com Deus no seu dia, buscar a Deus, buscar comunhão com o Senhor e renovar as suas forças espirituais para continuar a caminhada. É como aquele descanso quando você está caminhando no sol quente, de repente você fica cansado, então você dá uma paradinha na sombra, dá uma descansada, toma um pouco de água para fortalecer, para continuar a caminhada. Isso é renovar o fogo do Espírito na nossa vida. E assim vai, né? Hoje o altar somos nós. E devemos também renovar o azeite todos os dias através do exercício espiritual diário, oração, leitura bíblica, a vida piedosa. Isso é o culto racional que está citado em Romanos capítulo 12. Um culto com entendimento. Eu preciso entender que eu preciso de Deus. Eu preciso de entender que eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso entender que de mim mesmo eu nada posso fazer e que eu não tenho capacidade alguma, a não ser que vem de Deus sobre a minha vida. E quando eu me encho deste poder, dessa força, dessa autoridade de Deus na minha vida, eu me torno apto a fazer a obra de Deus de maneira melhor, de maneira segura, de maneira mais produtiva. Então, ser cheio do Espírito Santo, ou ter uma vida avivada na presença de Deus, é quase uma ordem sobre as nossas vidas, se quisermos permanecer firmes na presença do Senhor. Para experimentar mudança em nossas vidas, primeiro, comportamento. Quando a gente está na luz do Espírito Santo, o nosso comportamento muda. O nosso falar, o nosso andar, o nosso ouvir, etc. Romanos capítulo 6, verso 4 diz assim, que nós devemos andar em novidade de vida. A renovação traz isso na nossa vida, o avivamento espiritual traz essa renovação na nossa vida, nós andamos em novidade de vida, todos os dias nós temos algo novo para contar. Paulo falou em certo texto que, na igreja de Corinto, ele falou assim, quando vocês reúnem, um tem salmos, outro tem cântico espiritual, outro tem um testemunho para contar,
é a comunicação dos santos entre si, contando as maravilhas que Deus faz na vida de cada um, e isso para testemunho, para o crescimento da obra de Deus, o crescimento da igreja e para o louvor do nome do Senhor. Então, renovar é preciso. O culto racional é preciso. Eu preciso entender a minha necessidade de ter comunhão com Deus e com os irmãos. Segundo, no tratamento com as pessoas. Eu digo para você que é impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e ser uma pessoa grossa ou mal educada. O Espírito Santo, além de abençoar nossa vida espiritual, além de nos dirigir espiritualmente falando, ele também muda o nosso comportamento, ele traz serenidade, traz tranquilidade, traz amor ao nosso coração, traz a compaixão, a piedade, a misericórdia sobre as nossas vidas. Nós passamos a ver as pessoas de um ângulo diferente, olhando mais para a necessidade das pessoas do que para a nossa própria necessidade. É quando nós repartimos o nosso pão, quando nós vestimos aquele que está nu, quando nós socorremos aquele que está em aperto. Às vezes temos pouco, mas o pouco que nós temos nós dividimos com aquele mais necessitado do que nós, o que Jesus recomendou. Quando nós temos essa luz do Espírito Santo na nossa vida, nós conseguimos fazer isso. Então é importante o avivamento espiritual, o brilho do Espírito Santo na nossa vida, para que as coisas aconteçam em nós. Sentimentos e pensamentos puros. Às vezes, quando a gente está um pouco afastado das coisas de Deus, vem tanta coisa atormentar a nossa mente, o pecado bate a porta todo dia, as coisas erradas batem a porta todo dia, querendo entrar em nossas vidas, querendo atrapalhar mais e mais a nossa comunhão com Deus, porque se tem uma coisa que o nosso inimigo gosta, é quando ele consegue tirar alguém da presença de Deus. Ele tira ele da proteção, tira ele da direção, ele faz ele ficar perdido nesse mundo. Mas quando nós estamos firmes na presença de Deus, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando nós envolvemos o nosso pensamento em coisas boas, nós nos tornamos melhores. Pedro falou certa vez para a gente não deixar, para a gente cingir o nosso entendimento, cingir os nossos pensamentos. O que é cingir? Os estudiosos falam assim que o judeu andava com umas vestes compridas, longas, arrastando até no chão, e quando eles iam caminhar pelo deserto, o vento soprava forte, e aquela roupa atrapalhava a caminhada deles, puxando tudo para um lado só. A gente já viu isso em cenas de filme, né? O vento soprando e a roupa indo toda para um lado só, atrapalhando a caminhada, embolando nas pernas. Então eles falaram assim, nós temos que cingir para caminhar no deserto. E Pedro falou assim que nós devemos cingir o nosso pensamento, cingir o nosso entendimento, ou seja, puxar isso que está esvoaçando para todo lado e ter um controle sobre os nossos pensamentos, controlar aquilo que pensamos, controlar o que falamos e controlar o que fazemos, para que a gente não caia em contradição com respeito à palavra de Deus. E Paulo, inclusive, falou assim, nós já lemos até numa lição passada aí, que ele tinha um cuidado todo especial com a sua vida, para que o que ele pregava não ficasse em desacordo, que não viesse a trazer o entendimento errado das pessoas que o ouvissem, mas que o testemunho dele fosse de acordo com aquilo que ele falava. Ou seja, que eu possa pregar o que eu falo, o que eu faço e fazer o que eu prego, que haja transparência na minha vida espiritual. Isso vem de Deus. O verdadeiro avivamento ocorre por uma ação divina. Ninguém consegue se avivar sozinho. É preciso do poder da mão de Deus para operar na vida do cristão. Ponto 1. Vem de Deus. Hebreus 3:4 diz que quem edifica todas as coisas é Deus.
Tudo é Deus que faz. Deus usa homens, Deus usa situações, Deus usa a natureza para fazer as coisas, mas tudo vem da sua mão e todo o poder está nele. Todo querer e todo efetuar está em Deus. Número 2, segundo a sua vontade. João 3, verso 8, Jesus conversando com Nicodemos, e Nicodemos queria saber como é que era o sistema que Jesus falou de nascer de novo. Falou assim, como é que um homem sendo velho pode nascer de novo? Porventura ele vai voltar e entrar no ventre da mãe para tornar a nascer? E Jesus falou assim, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento assopra onde quer. A gente ouve o barulho do vento, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos entendeu a mensagem. A pessoa que é nascida do Espírito ele não tem a sua vida dominada por ele mesmo, mas Deus tem o controle da sua vida e o direciona segundo a sua santa vontade para executar a sua vontade para a glória do seu santo nome. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Interessante que nada disso é planejado ou fabricado. O texto que nós lemos lá em Atos 2, verso 2, diz assim que foi de repente. Jesus estava subindo ao céu. Os discípulos se juntaram lá no monte para ver a subida de Jesus. E ele falou assim, fiquem em Jerusalém até que do alto venha o poder sobre vocês para que vocês possam testemunhar. Não adianta vocês saírem agora de qualquer jeito, sem poder, para guerrear, vocês vão perder a batalha. Mas depois vocês serão revestidos de poder do Espírito Santo. E eles ficaram ali no cenáculo, e a Bíblia diz que eles estavam de portas fechadas, com medo dos judeus, por causa da repreensão, porque eles tinham crucificado Jesus, podia querer fazer mal a eles também. Eles estavam ali presos naquele cenáculo, e a Bíblia diz que eles estavam sentados em oração. E passou mais ou menos 10 dias, e de repente, sem aviso nenhum, eles ouviram um barulho no céu como de um vento poderoso, e quando um olhava para o outro, havia como que uma língua de fogo sobre a sua cabeça, e eles começaram a falar coisas que eles não sabiam que eram, que a Bíblia diz que é língua estranha ou língua dos anjos. E ali foi o primeiro avivamento na era da igreja de Jesus, que aconteceu naquele dia, e foi de repente, sem nenhum aviso, mas eles estavam preparados para receber. E por fim, sempre precedido por oração e busca intensa. Atos 1, verso 14, fala assim que eles estavam todos no mesmo lugar, em oração ali, esperando o cumprimento da promessa de Jesus sobre eles. O texto que nós lemos. Então, mais do que esperar, é preciso estar buscando a Deus e desejando ser abençoado para receber as bênçãos de Deus. Deus só abençoa quando a gente quer muito, quando a gente busca muito. Então a gente precisa estar atento à palavra do Senhor. O resultado do verdadeiro avivamento: interesse por estar na casa de Deus, congregar. Primeira coisa que acontece quando o fogo começa a apagar na sua vida, o fogo do Espírito Santo, é você ficar desanimado. Hoje eu não vou na igreja não. Não estou com vontade, não vou não. Hoje tem um jogo no horário do culto, eu vou ficar em casa para ver o jogo. E vai trocando as coisas, vai mudando de ideia, e de repente você não quer congregar mais, você já não sente mais saudade dos irmãos, já não sente mais saudade de cantar um hino para Deus, de adorar o Senhor, e a sua vida vai esfriando. Então, o avivamento espiritual traz o interesse por estar na casa de Deus, por congregar, estar junto com os irmãos. Segundo, o avivamento na nossa vida traz um apetite pela palavra de Deus. Jeremias capítulo 15, verso 16, ele confessa a Deus assim: achando eu as tuas palavras, logo as comi, e foi para mim gozo e alegria do coração, pois pelo teu nome sou chamado, Senhor Deus dos exércitos. Então Jeremias fala assim, quando ele achou a palavra do Senhor,
Ele ficou tão feliz que ele comeu ela. Então nós precisamos alimentar dessa palavra todo dia para que a nossa vida seja fortalecida em Cristo Jesus. Terceiro, experiência de operação de poder. É o que está em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando desce sobre a vida de uma pessoa, ele traz este poder, essa autoridade para orar por um enfermo, para expulsar um demônio, para livrar um endemoniado daquela opressão e para fazer muitos sinais e maravilhas. Foi o que aconteceu com aqueles apóstolos depois do Pentecostes. Eles saíram dali como brasas vivas, levando a palavra do Senhor, e a Bíblia diz assim que o povo ia atrás deles para ver os sinais que eles faziam. Até a sombra de Pedro curava pessoas. Pedro passava na rua e as pessoas se aglomeravam para ficar onde a sombra dele ia passar e eram curados de enfermidade. Depois nós temos aquele episódio de Pedro e João na porta do templo chamado Formosa, que Pedro curou aquele aleijado ali, foi também notório naquela época. Tudo porque estavam revestidos do poder de Deus, receberam o poder de Deus na sua vida e foram bênçãos na obra do Senhor. Capacidade e coragem para testemunhar, é outro testemunho de Pedro. E eles, vendo a autoridade de Pedro e João, homens indoutos, e perceberam assim que eles haviam estado com Jesus. Pedro, a Bíblia diz que ele era semi-analfabeto, vamos dizer assim na nossa linguagem de hoje. Um homem que sabia pouco das letras. Porém, ele falava com tanto ímpeto da palavra de Deus, ele falava com tanta certeza das coisas de Deus, que aqueles homens falaram assim, esse homem andou com Jesus, ele fala tão corretamente sobre Jesus que ele andou com ele, e isso que ele está falando é verdade. Isso foi depois que eles curaram o homem coxo na porta do templo. Eles foram presos e deram testemunho de Jesus ali diante das autoridades. Então, essa experiência de poder vem sobre a nossa vida quando nós estamos ligados no Espírito Santo de Deus. Nós temos coragem para testemunhar. É outra coisa que aconteceu com Pedro. Vocês lembram que eu falei aqui, que no dia de Pentecostes eles estavam no cenáculo com as portas fechadas com medo dos judeus. Quando veio o poder do Espírito Santo sobre eles, que eles ficaram cheios do poder, Pedro escancarou as janelas do cenáculo e colocou a cara para fora e começou a falar do poder de Deus. E houve conversão de 3.000 almas naquele dia, por causa do poder da palavra que saiu da boca de Pedro. Esse poder veio pelo Espírito Santo de Deus. Esse poder atrai a multidão. Atos capítulo 5, verso 14, diz assim, a multidão dos que criam estavam todos reunidos, e cada dia o Senhor acrescentava vidas àquela multidão. Às vezes fazemos tanta coisa tentando atrair multidões e esquecemos que o que faz isso é a manifestação do poder de Deus em nós. Às vezes uma palavra, um hino cantado na presença de Deus, de pessoas cheias do Espírito Santo, um momento de louvor, atrai mais pessoas do que o barulho que a gente tenta fazer para chamar as pessoas às vezes. Então o poder de Deus na nossa vida atrai a multidão. Nos leva a renunciar àquilo que não edifica, ainda que seja coisa lícita. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, diz assim que tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas convêm, que nem todas as coisas edificam, né? Nós precisamos de coisas que edificam a nossa vida espiritual. E já concluindo, eu tenho dito para os irmãos que eu tenho resumido bastante os estudos para não cansar vocês, para que você se anime a participar conosco. Se queremos andar de modo a agradar a Deus, precisamos ser avivados. O fogo precisa ser avivado, precisa permanecer aceso em nossas vidas. É preciso retirar as cinzas para que o fogo brilhe novamente. É preciso voltar ao primeiro amor quando nos apaixonamos por Cristo. Quando nós viemos para Cristo, começando a frequentar a igreja, tudo era Jesus, né?
Jesus de manhã, Jesus no almoço, Jesus no jantar, Jesus na hora de dormir, Jesus na hora que acordava. Tudo era Cristo, a nossa comunhão era boa, nós tínhamos um amor intenso por Deus. Isso vai esfriando e as outras coisas vão tomando o lugar de Cristo na nossa vida. Então essa paixão precisa voltar, foi o que Jesus aconselhou a igreja de Éfeso. Ou seja, eu aconselho vocês que voltem ao primeiro amor. Lembre onde você caiu e comece a praticar aquelas obras de novo. Volte a se apaixonar por Jesus. É preciso recolocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando nós estamos afastados, quando nosso fogo do Espírito em nossa vida está ofuscado, nós começamos a colocar coisas, pessoas, objetos no lugar de Deus. Mas quando nós somos novamente tocados pelo poder do Espírito Santo, nós voltamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E para terminar, precisamos nos sentir como João Batista. João Batista, capítulo 3, verso 30 de João, do Evangelho de João, os discípulos de João Batista saíram para dar uma volta e chegou lá na beira do rio. Os discípulos de Jesus estavam batizando algumas pessoas e eles enciumados falaram com João Batista assim: João, sabe aquele homem que você falou que era o Cordeiro de Deus? Ele está lá na beira do rio batizando. E as multidões estão indo ter com ele. Você não vai fazer nada não? E João Batista falou assim: que ele cresça e que eu diminua. O meu tempo já acabou, agora é o tempo dele. Então João reconhecia que o poder de Deus estava sobre Jesus naquele momento e que a obra continuaria sendo feita por Jesus. Então que Jesus cresça em nossas vidas, que nós venhamos a diminuir para a glória de Deus e que esse fogo do Espírito Santo possa brilhar cada dia mais e mais, como diz lá em Provérbios, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Que essa luz possa brilhar em nossas vidas e através das nossas vidas para mostrar o caminho àqueles que estão perdidos e para glorificar o nome do Senhor. Deus te abençoe nesse dia, você tenha um dia de paz e alegria em nome de Jesus.